e agora nós vamos para a 54. Então vamos. O usuário, ele criou uma apresentação por meio do PowerPoint. Lembrar que a estrutura do PowerPoint para nós é totalmente uma estrutura de slide, uma estrutura para apresentação. Usou a sua configuração padrão e contém apenas um slide. Então, nessa estrutura, contém para nós apenas um slide. E neste slide tem 3 formas. Foi o que a gente conversou na prova 7. Também é uma questão de cargos diferentes, de órgãos diferentes e geradas, criadas pela AVUNESP. Então, só para vocês visualizarem, nós temos aqui um slide, certo? E nesse slide nós temos 3 formas. Então, vamos supor que a forma 1 seja aqui para nós um quadrado, então, forma 1. Vamos supor que nós temos aqui um triângulo, que seja a nossa forma 2. E vamos supor que nós temos aqui um losango, e que seja aqui para nós a nossa forma 3. Tá? Ó, tem 3 formas. Então, vamos lá. Na forma 1, colocou uma o quê? Animação. Vamos lembrar? A animação, ela ocorre para nós no slide. Inclusive, podemos ter várias animações no mesmo slide. Então, na forma 1, colocou uma animação. Eu não sei qual é. Na forma 2, colocou também uma animação. Eu não sei qual é. E na forma 3, também colocou uma animação. Eu também não sei. Todas as animações, elas foram configuradas para serem executadas no mesmo tempo, então não tem nenhuma configuração de tempo, durante a apresentação do slide. Ao pressionar um Enter, então tudo vai acontecer ao pressionar o Enter. Em nenhum momento as formas ficaram sobrepostas, então não tem uma forma sobre a outra, e também não estão fora do espaço do slide, porque a janela do PowerPoint ela é maior e aqui dentro nós temos a área do slide. Então ela menciona que em nenhum momento as formas ficam sobrepostas ou fora do espaço do slide. Ao iniciar a apresentação com F5, lembrar que F5 inicia a apresentação a partir para nós, do primeiro slide. Nesse caso, nós só temos um slide, então vai ser a partir dele, o único que nós temos. E uma forma, ela é vista. Então, olha o que nós temos aqui, que questão cuidadosa para a gente observar. E uma forma é vista. Ao pressionar o Enter, todas as animações a serem executadas, apenas 2 formas permanecem vistas. E agora, ela quer que a gente assinale a alternativa que preenche de forma correta e respectiva as lacunas. O que nós temos aqui nas alternativas? Entrada, saída, caminho. O que é entrada, saída e caminho? Eu trouxe essa prova para a gente reforçar o que nós fizemos lá na prova 7. É um outro modelo de questão, mas trabalhando o mesmo elemento da prova 7. Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos a nossa guia animações e nós temos o grupo de animação. Ao clicar na setinha, vai abrir todas as opções de animação, organizadas como se fosse por uma categoria ou por um tipo. Então, nós temos a categoria de entrada, nós temos a categoria de ênfase, nós temos a categoria de saída e nós temos a categoria de caminhos de animação. Eu até vou fazer com vocês aqui o seguinte. Eu vou abrir um arquivo, vou pegar aqui um novo arquivo para a gente trabalhar, tá? Deixa eu apagar esses elementos e ficar com o arquivo sem nada. Olha, essa área branca
é a área do nosso slide. Guia e inserir formas. Eu vou trazer aqui para o nosso slide 3 formas. Vou trazer o quadrado, como eu mencionei, vou deixar ele laranja. Vou trazer aqui o triângulo, como eu também mencionei lá no exemplo que eu trouxe, vou deixar ele em azul. E eu vou trazer também aqui um losango para a gente, ó. Vou colocar um losango aqui e eu vou deixar ele aqui amarelinho. Então, eu estou com 3 formas. Então, vamos observar. Eu vou selecionar a nossa primeira forma. Lá na guia animação, eu vou selecionar uma animação que está em entrada. E eu vou clicar em surgir, ok? Eu vou colocar esse arquivo para ser apresentado. Então, eu vou clicar em apresentar. Então, ao apresentar, a forma não está visível. E eu usei uma animação de entrada. Então, ao apresentar, essa forma não está aqui na janela. Então, ao clicar um Enter, por exemplo, ela entra. Então, é um efeito de entrada. Por exemplo, eu vou selecionar o triângulo e vou continuar na entrada, girar. Eu vou selecionar o losango e eu vou continuar na entrada. Eu vou colocar um zoom. E eu vou apresentar. Então, quando eu apresento, essas 3 formas têm um efeito de animação de entrada. Não tem nada ainda. Então, se eu pressionar um Enter, a forma vai entrar. Se eu pressionar um Enter, a forma vai entrar. E se eu pressionar outro Enter, a forma vai entrar. Então, essa é a relação com efeito de animação de entrada. Então, na apresentação, você não tem essa forma, você não tem esse texto, você não tem essa foto. Ao clicar ou programando para aparecer automaticamente, ela vai entrar no seu slide. Então, para nós, o efeito de animação de entrada. Ficou claro isso para a gente familiarizar com o que é entrada? Fechou? Ok. Então, agora, ó, eu vou abrir aqui o painel de animação e a gente tem 3 formas aqui, certo? Só para vocês visualizarem, deixa eu colocar aqui um pouquinho aqui no canto, ó. Tenho 3 efeitos aqui, ok? Seguinte, eu vou selecionar as minhas 3 formas, tá bom? Vou abrir aqui, ó, e vou clicar em nenhuma. Então, agora as minhas formas não têm nenhum efeito. Eu vou junto com vocês e eu vou até o tipo de saída para vocês visualizarem. Então, a primeira forma, eu vou escolher girar. A segunda forma, eu estou lá no efeito, na categoria saída. Eu vou escolher elástico. E a terceira forma, lá em saída, eu vou escolher barras. Então, agora nós estamos com um efeito de animação na categoria o quê? Saída. Eu vou apresentar. Então, quando eu apresento as formas, os objetos, os textos, o que eu selecionei e apliquei o efeito de animação. Os elementos estarão na apresentação. Quando eu clicar um Enter ou na programação automática, eu vou usar aqui o Enter. O que vai acontecer? A primeira forma vai ter o seu efeito, mas ele é saída. Então, o efeito vai ser executado e ele vai sair. Veja, primeiro o nosso quadrado. Ele sai. Segundo, ele sai. Terceiro, ele sai. Então, estamos no efeito de animação na categoria o que? Saída. Então, vamos lá de novo. Repete comigo aqui. Se é um efeito de animação de entrada, quando eu apresentar, os objetos estarão lá? Não. Eles vão entrar. Se é um objeto de saída, quando eu apresentar,
objeto, né, com efeito de animação de saída, quando eu apresentar, os objetos estarão na tela. Mas ao executar o efeito, ele executa o efeito e sai. Então, entrada permanece, saída sai. Mas quando você apresenta, a entrada ainda não tem e a saída já tem o objeto na tela. Combinado? Nossa, Roseli, calma, eu vou ter que administrar tudo isso. Volta aqui na aula, repete comigo esse pedaço da questão, abre o seu PowerPoint e testa, porque a VUNESP adora efeito nas questões do PowerPoint. Combinado? Beleza? Ok. Então, agora eu vou fazer o seguinte, novamente, eu vou selecionar os objetos e eu vou tirar nenhuma animação. Lá na nossa questão, vamos voltar? A questão, ela fala, voltando aqui na questão, ela fala entrada, ela fala saída. Aí depois aqui, ó, ela fala caminho, que é outro efeito, né? De o que para nós? De animação. Então, deixa eu só pegar aqui o nosso arquivo que a gente está trabalhando. Quem é para nós o efeito de animação? Trabalhando com caminho. Você cria um caminho que ele vai executar. Então, por exemplo, eu vou selecionar o losango aqui. Eu vou criar o caminho de loop. Ó, então ele vai executar um caminho. E aí você pode, olha, trabalhar fazendo o caminho que ele vai executar. Então, quando eu apresentar, olha o que vai acontecer. Apresentei, ele está na minha janela e ao executar, ali tem um efeito que saiu, aí é o loop, ó. Só que o caminho, ele executa o caminho, mas ele permanece no slide. E aqui para nós, o que nós tínhamos? Que saiu. Então, o loop, que é o caminho, o loop que eu dei como exemplo aqui. Eu vou apagar esse efeito aqui, só para a gente poder visualizar. Eu vou colocar nenhuma. Vou tirar esse daqui também, vou colocar nenhuma aqui. Então, veja, eu vou pegar o triângulo. Eu vou criar um efeito de caminho de arco, ok? Ó, um arco. Então, eu vou querer que ele faz um arco mais interessante aqui para mim. Esse nosso losango, eu vou criar um efeito de volta. Só que eu vou querer que ele faça, vou deixar ele um pouquinho mais para cá, uma volta lá em cima, ó, eu vou colocar uma volta diferente. Então, tudo isso é caminho. Vou selecionar o nosso quadrado aqui e vou colocar uma trajetória. Então, aqui esse para nós, ó, ele vai ter uma trajetória. Deixa eu ver se eu conseguir colocar aqui a trajetória para ele. Então, eu vou colocar aqui. Ok. Ao apresentar, ele vai executar os efeitos de animação, mas eles ficarão na tela. Ele executa o efeito de animação, mas eles ficarão na tela. Então, caminho para nós, ó, voltando aqui, só para fazer observação. O caminho para nós, ele permanece na tela, tá bom? O entrada para nós, ele permanece na tela, permanece. O entrada para nós aqui, né, ele permanece e o saída como saiu, ele sairá da tela. Certo? Então, entrada fica na tela, saída sai. Na apresentação, entrada, caminho, caminho permanece na tela. Agora, vamos fazer a leitura. Ficou claro para vocês o que é entrada, o que é saída e o que é caminho? Ok? Então, vamos lá. Olha, na forma 1, colocou uma animação. Na forma 2, colocou uma animação. E na forma 3, colocou uma animação. E aí ele fala para nós, aqui embaixo, ao iniciar a apresentação com F5, uma forma é vista. Uma forma é vista. Essa forma que é vista
é que tem o efeito de o quê? De saída. Porque que tem o efeito de saída, para a sua ação e sai. Uma forma é vista. Então, a forma que é vista está com o efeito de o quê? De saída. Ao pressionar Enter, todas as animações serem executadas, apenas duas formas permanecem vistas. Então, se duas formas permanecem vistas, porque foi o que para nós? Entrada, ou para nós o que? Opa, perdão aqui. Foi para nós entrada ou foi para nós o que? Caminho. Então, lembra, pressionei o F5. O que acontece com o F5? Inicia a apresentação. Iniciou a apresentação. Quem vai estar aqui na tela? Se for efeito de entrada, nenhuma forma. Porque entrada, a forma vai entrar. Ela tem um efeito da animação. Então, se for entrada, não tem nenhuma forma. Então, ao pressionar Enter, elas vão entrar no slide. Se for o efeito de saída, as três estarão aqui. Porque ao pressionar Enter, o efeito ele é executado e a forma sai. E se for o caminho, as três formas estarão aqui, executarão o caminho, estarão no slide. Então, são essas as observações. Então, para nós, quando pressionou o F5, tinha uma forma vista. Então, houve a presença de uma ação de saída. E depois, duas formas permaneceram vistas. Então, se duas formas permaneceram vistas, ou eu tenho uma entrada e um caminho, ou eu tenho duas entradas, ou eu tenho dois caminhos. Mas saída é uma só. Então, na alternativa A, eu tenho entrada, eu posso ter saída, mas duas saídas não vai rolar. Por quê? Porque a saída, ele está na tela e ao pressionar ele sai. E só uma era vista quando pressionou o F5. Então, eu tenho uma saída e não duas. Alternativa B, eu tenho uma entrada, ok. Eu tenho uma saída e eu tenho uma entrada, ok. Porque duas formas permaneceram vistas. Só permanece vistas se for o que? Entrada ou caminho. Mas veja, o caminho, para nós, ele fica no slide quando você apresenta. Ele executa a animação e permanece. A VUNESP disse que pressionou F5 e uma forma foi vista. Então, não foi usado quem? Caminho. Foi usado uma saída e duas entradas. Então, duas saídas está errado para nós. O caminho para nós está errado, por quê? Porque o caminho, elas ficam, os objetos, eles ficam na apresentação. Caminho, saída e entrada, caminho não aconteceu. Eu vou voltar aqui com você para fortalecer o que a gente está conversando. Esses três objetos nossos aqui, eles estão com o efeito de animação de caminho e trajetória, que é o caminho que nós estamos falando. Eu vou apresentar. O F5 apresenta. Então, o que vai acontecer? Inicie a apresentação com todos os objetos. E o que a VUNESP falou na questão? Ao pressionar F5, tinha só uma forma na tela. Então, não pode ser o caminho. Ao executar a ação do caminho, ele executa e permanece. Ao executar, ele executa e permanece. Ao executar, ele permanece. Então, não pode ser caminho. Agora, eu vou eliminar todos esses efeitos aqui, certo? Vou fazer de novo, eliminar. Eu vou colocar para os três objetos, para vocês visualizarem.
Eu vou colocar a entrada, vai aparecer, vou colocar a entrada, vai dividir, vou colocar a entrada, volante. Quando eu apresentar, não tem nenhum na tela, porque ele vai entrar. Volta de novo no enunciado. Ao pressionar F5, uma forma vai estar na tela. Então, não pode ser para nós caminho, porque todas estarão na tela, e não pode ser entrada, porque entrada não tem nenhuma. A única animação que deixa o elemento na tela, dentre essas três opções, é saída. Então, ao pressionar Enter, vai entrar. Ao pressionar Enter, vai entrar. Ao pressionar Enter, vai entrar. Entrar e permanecer. Combinado? Vou eliminar. Para fazendo toda a revisão, para deixar vocês fortalecidas, principalmente quem vai encarar o MP. A gente tem prova de MP no dia 29 de março, lá tem PowerPoint. Agora a gente vai colocar o efeito de saída. Sair, esse daqui para nós, o efeito de saída elástico, e esse daqui, o efeito de saída, deixa eu pegar formas. Então, vamos apresentar o que nós temos aqui é efeito saída. Então, quando a gente apresenta, todos estão na tela. E a hora que o efeito é executado, eles saem da tela. Então, veja, saída, saída e saída. Ficou claro para todos? Perfeito. Posso ficar tranquila? Então, para nós, a alternativa B responde a nossa questão. Professora, que questõezinhas chatas essas de efeito. Exatamente. Essa prova é de nível médio e a anterior que nós fizemos, que foi a prova 7, foi de nível superior. Mas lembra, independentemente de cargo, a VUNESP chumba com essas questões. Claro para todos? Posso confiar aí, professora? Vou ter que revisar, vou ter que executar. Não tem jeito, tá bom? Então, essas, depois vocês podem aqui do lado fazer as próprias observações de vocês, todas essas que eu mencionei. E depois, num outro momento, a gente vem para falar do recurso ênfase. Então, turma, bom descanso, bons estudos e a gente se encontra no próximo TDC, tá certo? Meu abraço